Bem, gente, eu resolvi fazer um vídeo, é isso, então vamos lá. O que significa minimalismo? A gente vê o uso dessa palavra em arte moderna, televisão, filmes e de vez em quando em uma animação. Mas para alguns, minimalismo é o mesmo que, bem, nada. Então, o que significa? Bem-vindos a Samurai Jack. Assistir a Samurai Jack da primeira vez que foi ao ar ou assistir agora, dos dois jeitos é impossível não se impressionar em quão bonito o desenho combina as cenas de ação incríveis, mas momentos também absolutamente pitorescos, que superficialmente eles parecem nada. O que é que você está fazendo no meu laboratório? Eu só vim aqui para ver o meu irmãozinho preferido. Quando Geng Tartakovsky terminou o trabalho dele na animação do laboratório de Dexter, ele queria criar algo novo. E aí ele foi aos escritórios do Cartoon Network, em uma reunião de novas ideias, e disse: "Ei, vocês lembram do David Carradine no Kung Fu? Não era legal?" Cara, sim, foi disso daí que saiu a ideia que inspirou o que se tornaria um dos desenhos mais estilisticamente únicos e profundos das duas últimas décadas. Samurai Jack nasceu. O que acha disto, senhor pijama, senhor cara de cesto, senhor calçador de chinelos, que é metido, é mascarado, pensa que tem o rei da barriga, que é dono do mundo, cara de pau, seu... Narrativamente, o desenho veio a ser tematicamente muito mais inspirado pela graphic novel do Frank Miller, conhecida como Samurai Ronin. Samurai Jack usou da arte da animação seriamente e mostrou de primeira como era animado. Bem, você deve ter percebido que isso parece muito com uma pintura. É porque é uma pintura. Gand queria que o desenho usasse uma arte bem minimalista, e acredite se quiser, ele foi inspirado pelos filmes da Disney da década de 50. Traçado simples e o estilo de pintura, e bem, aposto que você não pensaria que isso levaria a isso. Extra grossa! 30 minutos ou não pago, é? Excelente! Mas fez. Isso foi conquistado por desenhar à mão cada frame. Mas o time levou esse trabalho braçal um pouco mais longe. Esses planos de fundo eram normalmente pintados com tinta spray usados como stencils, para dar aquele visual pincelado antes de ir para a tela da sua televisão. Mas ainda mais único é como Gandhi e seu time levaram esse visual minimalista um passo à frente, em enquadrar as coisas. Essa é uma cena comum que você vê na sua televisão num jogo de futebol. E essa é uma cena da graphic novel do Frank Miller de 300. Elas parecem não ter nada em comum, até que Samurai Jack esmagou elas em uma coisa só. Cinematografia é muito importante, enquadramento é igualmente importante, e a animação geralmente ignora esses fatos. Mas ainda assim, Samurai Jack se rebela nisso, trazendo referências de clássicos como Ben-Hur, e ele usa de frames pequenos, múltiplos frames, cenas abertas, ângulos únicos, e ele trata seu trabalho como se estivesse sendo filmado. E isso funciona extraordinariamente bem, e nos dá momentos como esses. Em momentos que parece que sua TV se torna um portal e leva o seu foco para o menor quadrado imaginável possível, forçando você a prestar atenção exatamente onde Gandhi e seu time querem que você tenha os olhos. Isso normalmente contrasta diretamente com a ação de 300, pegando a sua tela inteira e dividindo em 60 poses em 5 segundos. Esse é o Jack nos Espartanos, em uma homenagem direta aos 300 do Frank Miller. E bem, se esse não é o equivalente dos quadrinhos trazidos diretamente para as telas, eu não sei o que é. Ainda assim, esse minimalismo encontrou abrigo em alguns dos episódios mais peculiares do desenho. Samurai Jack se encaixa muito melhor numa narrativa visual do que audível, mas quase sempre prioriza mostrar em vez de falar. E a gente pode ver isso no Por Trás das Cenas de 2003 com Gandhi, onde ele disse que sua equipe não tinha exatamente roteiristas ou roteiros, mas na verdade desenhistas que ditavam a ação. Mesmo que ele não tenha dito literalmente isso, a pegada é clara nos resultados. Muito pouco do desenho é sobre vozes, e quase sempre é sobre te guiar com os olhos. Em Jack, a Casa Mal-Assombrada, você descobre a história dos ocupantes da casa não através de diálogos, mas por flashbacks, que utilizam apenas um acontecimento e um estilo de animação único, e ainda assim você entende toda a trajetória dos personagens. No 10º episódio da 4ª temporada, a gente percebe que esse personagem ele nunca diz uma palavra, mas intimamente você sabe como ele vive, seu comportamento e seu plano para envenenar o Jack. Tudo isso através de uma narrativa visual.
São momentos como esse que se aproximam da temática do desenho e os tornam realmente especiais. É só ver o primeiro episódio da 4ª temporada. Jack é perseguido por um assassino e eventualmente leva a essa luta. Uma luta sem palavras. Uma luta que brinca com seus olhos, conforme a esperança do Jack, representada pela cor branca na escuridão, se contrasta e combina para fazer esse espetáculo visual. Preto, branco, nenhuma palavra. A simplicidade do bem contra o mal. Mas a abordagem despojada e a narrativa de diálogo só funcionam porque o desenho sabia como satisfazer a si mesmo entre esses momentos. No 11º episódio da 2ª temporada, Jack cai num buraco de coelho depois que suas roupas foram roubadas, e ele encontra um estranho hiperfuturo num lugar no País das Maravilhas. Ele começa numa jornada, uma paródia do Gladiador com Mad Max, e ele tem que lutar contra referências óbvias do WWE, como o Randy Savage, para poder sair vivo da arena. E tem um episódio onde diretamente é referenciado o Totoro. Quando a 5ª temporada finalmente ia sair e ia para Adult Swim, aquele visual brutal e satisfação seriam elevados dezenas de vezes. Mas antes mesmo dessa temporada começar a ser produzida, tudo isso viria em o que seria o ápice do desenho. Os 3 arqueiros cegos. Esse episódio tem praticamente nenhuma fala. De fato, 4 dos seus minutos são absoluto silêncio. Nada a não ser um olhar. Aprendemos que os antagonistas do episódio não podem ver, uma dica visual dada em apenas um momento, mas um momento que estabelece a premissa para todo o episódio. Um momento em que o criador de Jack confia que a audiência entendeu a mensagem. Conforme o episódio vai indo com momentos visuais como esses, o silêncio dá a nós, o espectador, a chance de fazer algo que a maioria das animações não permite. Nos dá um momento para nos imergirmos, tempo de entender a tensão, entender o cenário, o perigo. E então, tudo se apaga. Jack, aos poucos, vai se ajustando aos sons no seu entorno, em oposição a todo o visual. E esse episódio desfaz os princípios da animação dos tempos atuais até seu interior. Sem palavras, sem som, só o perigo. O episódio te pede para parar de ser observador passivo e pede para que você faça parte do desenho, deduzindo e entendendo as mesmas coisas que Jack. Tem um típico comentário, eles são cegos, o que eu vou fazer, do protagonista. Você e Jack estão tendo as mesmas informações, pelos mesmos meios. Minimalismo não significa menos cor, também não significa menos forma, e de longe não é uma representação de nada. Às vezes, como no caso dos 3 arqueiros, é sobre dar a alguém apenas o essencial. Apenas o que é preciso para sentir, esquecendo todo o glamour e jogando ele por terra. É um momento em que um floco de neve tocando o chão diz que um samurai achou sua vantagem. Samurai Jack é absolutamente incrível. Não liga pra quanto diálogo você quer ou pra quão rápido você quer que a história prossiga. Se importa apenas em completar o espaço entre a arte, quase silenciosa, e uma ação nuclear. Foi há uns meses atrás que eu me peguei pensando como a Marvel ia fazer pra falar da Guerra Infinita ou do Ultimato. Que luta doida teria em um roteiro tão intenso que iria me prender a atenção como numa primeira vez, sabe? E incrivelmente foi Genndy Tartakovsky e esse cara que trouxeram esse pensamento ao chão. Talvez a melhor arte é aquela que não precisa da tela toda pra ver o quão legal é a explosão lá de cima. Talvez não seja a animação mais detalhada, talvez não seja o filme que te force a escrever Star Wars Ascensão do Skywalker final explicado no Google quando você tá indo pra casa. Talvez a mídia moderna pudesse aprender algo de Samurai Jack, mas você não vai escutar ele gritando isso lá de cima, pois ele sabe que menos, realmente, pode ser mais. Bem pessoal, foi esse aí meu primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixa o seu like aí e comenta. Caso você não tenha gostado, também comenta. É importante sempre ter um feedback. E, bem, caso isso dê certo,
provavelmente vou continuar produzindo conteúdo. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.